Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, Timão tá negociando com uma joia, uma revelação do Ceará. E por ter feito as pazes com o empresário do Lucas Veríssimo. Eu vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! No final da noite passada, André Hernan colocou no seu Twitter que o Corinthians aparou as arestas com Paulo Pitombeira. Paulo Pitombeira, um dos grandes empresários do futebol brasileiro, empresário de Fábio Carille, de Roger Guedes, de Lucas Veríssimo, e que, por conta disso, o Corinthians estaria negociando Eric Pulga, atacante de lado, de velocidade, de 23 anos, pertencente ao Ceará. E que a negociação estava bem avançada nesse sentido. O Pitombeira, por ter empresariado, né, o Veríssimo naquela saída às pressas para o Catar, gerou um desconforto por parte dos torcedores e até mesmo na diretoria, que ninguém entendeu nada. Como é que o Lucas Veríssimo acabou deixando o clube na véspera da estreia na temporada, depois dele ter comparecido ao evento da patrocinadora Master, né? E o Augusto ter ficado com aquela cara de tacho depois que o Veríssimo estava lá meio desconfortável, posando ali com o patrocinador, como se fosse um dos caras da temporada, e de repente ele já sabia provavelmente que ia embora. Pois bem, o Augusto, na entrevista que ele deu ao Cross, e eu já resumi para vocês aqui no canal, boa parte dela, ele até explicou que o Cássio seria o cara para estar ali junto dos outros, mas ele tinha um contrato com uma outra casa de apostas e que ele não poderia. E aí eles pegaram o Veríssimo meio que de última hora. E que ele realmente não entendeu, ficou chateado com a saída do Veríssimo e tal, inclusive com o empresário, até que ele sentou com o empresário nos últimos dias. Ouviu a versão do empresário e acreditou na versão do empresário. E entendeu que o erro na história foi do Rubão. Ficou muito claro, ele não disse com todas as letras, mas ele falou, o erro é de quem estava lá. Fomos nós que erramos e eu assumi essa culpa, essa responsabilidade, porque, enfim, eu sou o Corinthians hoje, né? O Augusto representa o Corinthians. Então, ele entende que o erro foi do clube, que o empresário estava tentando, né, uma renovação, estava tentando alertar, por conta do Benfica, enfim, e era uma ideia do Corinthians, inclusive eles já tinham até publicizado, né, que o Veríssimo iria ficar e tudo mais, e de repente pintou a proposta do Catar, depois de uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo sem resposta, os caras vazaram. E o Augusto entendeu que o erro não foi do empresário, e sim da própria diretoria de futebol do seu departamento. E ele tomou as medidas, né, por conta de várias situações, mas também por isso o Rubão acabou desligado. E ele entendeu que o Paulo Pitombeira, que inclusive tinha uma dívida em haver com o Corinthians, essa questão foi atenuada, como vários empresários têm, né, nos dias de hoje. Então o Augusto deu uma recuada, né, conversou com o Paulo Pitombeira e nessa conversa estreitaram alguns laços, algumas relações de outros jogadores que, enfim, o Paulo tem alguma representação. No caso, o Eric Pulga. Eu não acompanho o futebol nordestino assim tão atentamente, né? A gente acompanha um jogo ou outro, é muita coisa para acompanhar, então não vou passar um migué para vocês aqui dizendo, não, conheço, não sei o quê. Às vezes, né, muitas vezes eu não conheço, mas eu estudo o jogador e trago informações para você. Então vou me valer de um colega da Rádio Band News FM, que é um talento chamado Bruno Camarão. Muitos de vocês conhecem. Ele tem carinho, ele é torcedor, na verdade, tanto do Corinthians quanto do Ceará. É importante dizer isso. Então, quando envolve, no caso, um jogador que está entre os dois clubes, é sempre bom ouvir o Camarão. E o Camarão colocou no seu Twitter um trecho aqui que eu até vou falar para vocês para a gente poder entender melhor. É mais fácil a gente pegar alguém que acompanha o jogador, que acompanha o futebol de lá, para a gente ter uma ideia se vale a pena a contratação ou não. E ele fala o seguinte, o Camarão, sobre o Eric Pulga no Corinthians. Primeiro ele fala que o André Hernan dificilmente erra, né? E se o André Hernan publicou essa notícia, e aí eu atesto isso, provavelmente seja verdade. Campo e bola, Camarão. É um dos mais importantes jogadores do Ceará. Sem ele, o time nordestino perderia muito. Ele está analisando sob contexto, sob o olhar do Corinthians e do Ceará. Importante a gente dizer isso.
Mas isso não quer dizer que mudaria o status dos paulistas, longe disso. Vejam como é a opinião do Camarão. O Pulga é daqueles exemplares de jogadores cearenses que vão galgando espaço até chegar a uma das duas forças da capital, Ceará ou Fortaleza. Tem muito talento, é bom no 1 contra 1, mas ainda não foi submetido a grandes confrontos. Não fez grandes apresentações contra o Fortaleza, por exemplo. Na Série B do ano passado, em meio à bagunça do Ceará, foi praticamente subutilizado por Guto Ferreira. Ganhou moral e espaço com o Mancini, que é quem está lá hoje, e se tornou peça-chave do time nessa temporada. Sem ele, o Ceará quase sempre foi mal. É coisa de Pulga dependência mesmo. Tá? Bom, aqui a gente já consegue ter uma ideia. O que gosto nele é a vivacidade, a vontade de querer a bola, de lutar. Bom, isso no Corinthians funcionaria muito bem. Mas como um jovem com algumas deficiências ainda peca em tomadas de decisão. Mais ou menos o que a gente estava vendo o Wesley enfrentar e que melhorou muito nos últimos jogos. Dribla bem, mas não é tão explosivo. Corre, mas não é forte fisicamente. Tem um passe bom, mas não é um exímio finalizador. Ou seja, ele tem virtudes e defeitos, como todo jogador começando 23 anos, né? Não é tão novinho assim. Vale a aposta em se tratando de um Corinthians cada vez mais coadjuvante no cenário nacional e sem poder de barganha no mercado? Acho que sim, aposta. Mas a expectativa é a grande inimiga da realidade. Como torcedor de ambos, não aprovaria o negócio. Péssimo para o Ceará e só ok para o Corinthians. Pode ser que ele renda no Corinthians, que ele desponte no Corinthians, que ele consiga ser um novo Wesley no Corinthians? Pode. Mas o que o Camarão está querendo dizer aqui? Para o Ceará ele é muito importante. Embora não tenha feito grandes jogos contra o Fortaleza, que é quando a régua sobe um pouco mais, no restante ele vai muito bem, se torna decisivo e hoje até um jogador essencial nas mãos do Mancini. Com o Guto Ferreira ele não foi tão aproveitado assim. No Corinthians ele tem algumas questões a serem lapidadas, então não é um jogador pronto. Então, assim, ele peca na finalização, na tomada de decisão, mas também se movimenta, gosta da bola, corre, vai para lá, vai para cá. Tem essa vertente do drible, né, do 1 contra 1. Eu estou lembrando muito do Christian Barletta, sabe? Que quando chegou no Corinthians a camisa pesou. E acho até que ele também foi subutilizado. Ele poderia ter sido melhor aproveitado, acabou sendo vendido para o próprio Ceará e já está lá no Sport. Depois de ter feito um grande campeonato paulista, ter dito que era o sonho dele jogar pelo Corinthians, ele é contratado, joga 4, 6 jogos, uma coisa assim, e o Corinthians não paga ele e de repente vende para poder pagá-lo, uma coisa meio sui generis assim, né? Enfim, mas eu digo pelas características. O Eric Pulga se fala melhor dele há mais tempo, né? Uma das grandes joias do futebol nordestino, mas estou na dúvida aqui, até pelos valores envolvidos, né? A gente não sabe exatamente, vem por empréstimo, é definitivo, quanto será, isso a gente vai ter que saber mais para frente. Mas, enfim, a informação do vídeo é: o Paulo Pitombeira, que tinha rachado com a diretoria, voltou a se aproximar. E tem uma negociação com esse menino que até os torcedores estão buscando aí, que ele se revelou palmeirense em algum momento. Gente, isso não vale absolutamente nada, tá? Por favor, né? Isso aí eu acho muito pequeno, acho muito pouco. Pode ter torcedor que, enfim, se incomode com isso, mas o cara é profissional. Se vier uma proposta do Corinthians, é óbvio que ele vai querer jogar, vai corresponder, vai fazer gol em derby, vai comemorar. Pelo amor de Deus. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu espero. Vocês gostam da contratação? O que vocês acharam aí das pazes, né, entre Augusto Melo e Paulo Pitombeira? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!